Durante um ano de viagem, atravessei todas as regiões desse país continental, percorrendo milhares de quilômetros de carro, em barcos e até a pé. A cada novo caminho, uma paisagem surpreende. Praias infinitas, florestas profundas, rios monumentais, serras, vales e horizontes que parecem não ter fim. Um país onde a natureza muda a cada região, revelando uma diversidade impressionante. Foram cenários impactantes, contrastes extraordinários e lugares que mostram a verdadeira dimensão da beleza brasileira. Uma jornada por algumas das paisagens mais fascinantes do planeta. Este é o Brasil como poucos já viram. Minha jornada pelo Brasil começou no litoral sul do estado de São Paulo. Foi ali que cheguei à pequena e histórica cidade de Cananéia, um lugar pouco explorado no país, onde a natureza e a história caminham lado a lado. Considerada uma das cidades mais antigas do Brasil, Cananéia carrega séculos de história em suas ruas tranquilas e em seu cenário cercado por manguezais, ilhas e canais que fazem parte de um dos ecossistemas mais preservados do litoral brasileiro. Por muito tempo, essa região foi um importante ponto de navegação e exploração durante os primeiros séculos da colonização portuguesa. Hoje, o ritmo é outro. Barcos de pesca cruzam lentamente o canal, enquanto a cidade mantém um clima calmo, quase como se o tempo passasse de forma diferente por aqui. Mas essa era apenas a primeira parada da viagem. Depois de explorar Cananéia, eu seguiria por um caminho nada convencional. A próxima parada da jornada seria atravessar a extensa faixa de areia da praia da Ilha Comprida. Uma travessia que transformaria o início da viagem em uma verdadeira aventura. Durante vários quilômetros, a estrada desaparece e o único caminho possível é seguir dirigindo diretamente pela areia da praia. De um lado, o Oceano Atlântico se estende até o horizonte. Do outro, dunas e vegetação costeira formam uma paisagem selvagem e pouco habitada. Uma sensação de liberdade difícil de descrever. Depois de percorrer um longo trecho pela areia, finalmente cheguei a outro lugar carregado de história no litoral paulista, a cidade de Iguape, um dos centros históricos mais importantes do estado de São Paulo, onde casarões coloniais e igrejas antigas contam parte da história do Brasil.
Depois de deixar o litoral paulista para trás, a jornada seguiu rumo ao interior do Brasil. Meu próximo destino era o estado de Minas Gerais, uma terra marcada por montanhas, cidades históricas e algumas das paisagens mais fascinantes do país. Entre serras e estradas sinuosas, cheguei a um lugar cercado de mistérios e histórias curiosas, a pequena cidade de São Tomé das Letras. Situada no alto da serra, São Tomé das Letras é conhecido por suas formações rochosas impressionantes, suas grutas e pelas lendas que envolvem a região. Dizem que ali existem passagens subterrâneas misteriosas, histórias que, ao longo dos anos, ajudaram a construir a fama mística da cidade. Mas além das lendas, o que realmente impressiona é a natureza ao redor. Cachoeiras surgem entre as montanhas, trilhas levam a mirantes naturais e as paisagens da serra parecem se estender infinitamente no horizonte. Depois de explorar a região, segui viagem para algumas das estradas mais bonitas de Minas Gerais. Caminhos que serpenteiam entre montanhas, atravessando pequenas cidades e revelando, a cada curva, novas cachoeiras escondidas entre a vegetação. Foi uma parte da viagem marcada pela tranquilidade do interior mineiro. Estradas calmas, paisagens verdes e o ritmo desacelerado típico dessa região do Brasil. Seguindo por essas montanhas históricas, cheguei a uma das cidades mais importantes da história mineira, São João del Rei. Fundada no início do século XVIII, durante o ciclo do ouro, a cidade preserva até hoje um impressionante conjunto arquitetônico colonial. Igrejas antigas, ruas de pedras e construções históricas que ajudam a contar parte da história da formação do Brasil.
Não muito longe dali está outra joia histórica de Minas Gerais, Tiradentes, uma cidade que parece ter parado no tempo. Suas ruas de pedra, os casarões coloniais e as igrejas barrocas criam um cenário que transporta qualquer visitante diretamente para o período colonial brasileiro. Mas a jornada por Minas Gerais ainda reservaria lugares ainda mais marcantes. Seguindo pelas montanhas do estado, cheguei a uma das cidades históricas mais famosas do país, Ouro Preto, antiga capital da província e um dos principais centros do ciclo do ouro no Brasil colonial. Ouro Preto é um verdadeiro museu a céu aberto. Suas ladeiras íngremes, igrejas monumentais e arquitetura barroca contam histórias da riqueza, arte e também de conflitos que marcaram profundamente a história do Brasil. E foi ali, entre montanhas e igrejas centenárias, que visitei também a cidade vizinha de Mariana, a primeira capital de Minas Gerais e uma das cidades mais antigas do estado. Um lugar onde tradição, história e arquitetura colonial continuam preservadas até os dias de hoje. Explorar essas cidades foi como fazer uma viagem no tempo, um mergulho profundo em uma das regiões mais importantes da história do Brasil. Mas a jornada ainda estava apenas começando. No extremo norte do Espírito Santo, quase na divisa com a Bahia, está um dos lugares mais surpreendentes e autênticos do litoral brasileiro, a Vila de Itaúnas. Pequena, rústica e cheia de personalidade, Itaúnas parece ter parado no tempo. Ruas de areia, clima tranquilo e uma energia única que mistura natureza, cultura e tradição.
Mas o que realmente torna esse lugar especial está logo adiante. Um cenário impressionante formado por gigantescas dunas de areia dourada, que avançam lentamente sobre a paisagem e escondem uma história curiosa. Debaixo dessas dunas está soterrada a antiga vila de Itaúnas. Diz a lenda que a cidade foi engolida pela areia após anos de descuido ambiental e a ação dos ventos fortes da região. Hoje, o local se transformou em um dos cenários mais emblemáticos do estado. Caminhar por essas dunas é como atravessar um pequeno deserto à beira-mar. Do alto, a vila revela o encontro perfeito entre o branco da areia, o azul do oceano e o verde da vegetação nativa do Parque Estadual de Itaúnas. Um daqueles lugares que não impressionam pelo luxo, e sim pela essência. Saindo de Itaúnas, sigo viagem pelo litoral norte do Espírito Santo, passando rapidamente por Conceição da Barra, uma das cidades mais antigas do estado, onde também parece correr em outro ritmo. Depois também passei por Linhares, em um trecho de estrada que acompanha o ritmo tranquilo do interior capixaba. Mais ao sul, já próximo de Ibiraçu, faço uma parada em um lugar inesperado, o Mosteiro Zen Morro da Vargem. O primeiro mosteiro zen da América Latina. Em meio à natureza, o silêncio e a simplicidade criam uma atmosfera de paz, onde também se encontra o impressionante Buda gigante. Seguindo viagem ao sul, o cenário se transforma mais uma vez até chegar ao coração do estado, a capital Vitória. Cercada pelo mar e conectada por pontes, a cidade mistura modernidade com paisagens naturais, revelando um litoral urbano, mas ainda cheio de beleza. Logo ao lado está Vila Velha, uma das cidades mais antigas do Brasil. É dali que se tem uma das vistas mais marcantes da região, com o mar se encontrando com formações rochosas e morros que desenham o horizonte capixaba.
mas é ao seguir viagem para o interior que um dos cenários mais impressionantes surge no caminho. No meio da paisagem se ergue a imponente Pedra do Frade e da Freira, uma formação rochosa icônica, envolta em lendas e com um visual que parece esculpido com perfeição pela natureza. E assim, cruzando montanhas e estradas do sul capixaba, a jornada chega a seu último destino do estado, Cachoeiro de Itapemirim, uma cidade marcada por sua história, pela sua força cultural e por estar cercada de belas paisagens naturais. Chegou a hora de explorar alguns dos cenários mais fascinantes do Rio de Janeiro. A jornada começa em Armação dos Búzios, um dos destinos mais charmosos do litoral brasileiro. Antiga vila de pescadores, Búzios ganhou fama internacional, mas ainda preserva praias de águas cristalinas e um clima sofisticado. Seguindo pela região dos lagos, chego a Cabo Frio, onde o mar, de tons azul turquesa, contrasta com as areias claras, criando um dos cenários mais bonitos do estado. Logo ao lado está Arraial do Cabo, muitas vezes chamado de Caribe brasileiro, com águas incrivelmente transparentes e vida marinha abundante. O lugar impressiona pela beleza quase surreal.
Deixo o litoral e sigo rumo à serra, até chegar em Teresópolis, onde a paisagem muda completamente. Montanhas imponentes, clima mais ameno e cenários que revelam um lado mais verde e silencioso do estado. Para encerrar esse trecho, sigo até Paraty, uma cidade histórica que parece ter parado no tempo. Entre ruas de pedra, casarões coloniais e o mar logo ali ao lado, Paraty reúne história, cultura e natureza em perfeita harmonia. Um estado onde em poucos quilômetros é possível atravessar diferentes mundos, todos igualmente impressionantes. No norte do Brasil se estende um dos territórios mais grandiosos e impressionantes do planeta, o Amazonas. Aqui a natureza não é apenas exuberante, ela é dominante. Estamos falando da maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica. Um verdadeiro oceano verde que se espalha por milhões de quilômetros quadrados, atravessando fronteiras e abrigando a maior biodiversidade já registrada na Terra. Estima-se que 1 em cada 10 espécies conhecidas do planeta esteja aqui. São milhares de tipos de árvores, incontáveis espécies de aves, mamíferos, insetos e rios que escondem uma vida ainda pouco conhecida pela ciência. A Amazônia também desempenha um papel vital para o equilíbrio do clima global. Suas árvores gigantes liberam bilhões de toneladas de vapor de água na atmosfera, formando os chamados rios voadores, responsáveis por levar umidade e chuva para diversas regiões da América do Sul. Mas no meio dessa imensidão verde, existe um elemento que define e molda toda essa região. Um gigante que corta a floresta como uma artéria viva. O Rio Amazonas. Considerado o maior rio do mundo em volume de água e um dos mais extensos do planeta, o Amazonas despeja sozinho cerca de 20% de toda a água doce que chega aos oceanos. Suas dimensões são tão colossais que em alguns trechos é impossível enxergar a outra margem. Ao longo de milhares de quilômetros, ele conecta comunidades isoladas.
sustenta ecossistemas inteiros e dita o ritmo da vida na floresta. No coração dessa imensidão selvagem, surge uma cidade que parece desafiar a própria lógica da floresta. Manaus. Isolada por quilômetros de mata densa e sem ligação terrestre direta com o restante do país. Manaus cresceu às margens do rio Amazonas, como um verdadeiro oásis urbano no meio da selva. Mas sua história é marcada por um passado surpreendente. No final do século XIX, durante o ciclo da borracha, a cidade viveu um período de riqueza tão intenso que ficou conhecida como a Paris dos Trópicos. Foi nessa época que surgiram construções icônicas, como o Teatro Amazonas, um símbolo da prosperidade que trouxe para o meio da floresta materiais e influências diretamente da Europa. Hoje, Manaus é uma metrópole vibrante, com mais de 2 milhões de habitantes e um dos principais centros econômicos da região norte, impulsionado pela Zona Franca. Mas apesar do crescimento urbano, a natureza continua sendo o protagonista. A poucos quilômetros da cidade, acontece um dos fenômenos mais impressionantes da Amazônia, o encontro das águas. Ali, os rios Negro e Solimões correm lado a lado por vários quilômetros e sem se misturar, criando um espetáculo natural único no mundo. Manaus é esse contraste fascinante, um lugar onde o urbano e o selvagem coexistem lado a lado, e onde a Amazônia mostra que sua grandiosidade vai muito além da floresta. Na imensidão da Amazônia, as estradas quase não existem. Aqui os caminhos são feitos de água. A forma mais comum e muitas vezes a única de se locomover por essa região é pelos rios. E é justamente por eles que a vida acontece, que as conexões são feitas e que as histórias são vividas. Por isso embarquei em uma grande jornada pelas águas do rio Amazonas. Segui rio abaixo por vários dias, a bordo de uma grande embarcação, atravessando cenários que mudavam a cada curva do rio. Ao longo do caminho, fui conhecendo pequenas comunidades ribeirinhas, lugares simples, isolados, onde o tempo parece correr em outro ritmo. Assim, entre encontros e paisagens infinitas, segui viagem rumo ao Pará, navegando pelo coração pulsante da maior floresta do planeta. Seguindo viagem rio abaixo, pelas águas imensas do rio Amazonas, a paisagem continua a se transformar lentamente.
e logo após cruzar a divisa entre estados, deixamos o Amazonas para trás e entramos no Pará. É nesse ponto da jornada que surge às margens do rio a cidade de Santarém. Um importante centro da região, onde as águas barrentas do Amazonas encontram as águas azuis esverdeadas do rio Tapajós, criando mais um espetáculo natural e impressionante. Mas foi poucos quilômetros dali que encontrei um dos lugares mais surpreendentes de toda a Amazônia, a vila de Alter do Chão. Conhecida como o Caribe Amazônico, Alter do Chão encanta por suas praias de areia branca e águas cristalinas. Um contraste inesperado em meio à floresta densa. Durante a estação seca, bancos de areia emergem no meio do rio Tapajós, formando cenários paradisíacos que parecem distantes de qualquer ideia tradicional da Amazônia. Aqui a natureza se revela de uma forma diferente, mais leve, mais aberta, mas ainda assim profundamente fascinante. Entre praias de rio, vegetação exuberante e pôres do sol inesquecíveis, Alter do Chão mostra que a Amazônia é muito mais diversa do que se imagina.
Seguindo viagem pelas águas do rio Amazonas, a jornada continua revelando cenários surpreendentes a cada quilômetro. Aos poucos, o rio começa a se transformar. Em alguns trechos, ele se torna mais estreito, aproximando ainda mais as margens e revelando de perto a vida que pulsa ao seu redor. Pequenas comunidades surgem entre a vegetação, casas simples à beira d'água, barcos de pesca, redes estendidas ao vento. Famílias inteiras vivendo do rio, tirando dele o alimento, o sustento e o sentido da própria existência. É uma rotina marcada pelo ritmo das águas, onde o tempo parece seguir outra lógica, mais simples e mais essencial. Uma realidade profundamente conectada à natureza e completamente dependente dela. E assim, entre encontros e paisagens que contam histórias silenciosas, a viagem segue até alcançar uma das cidades mais importantes da Amazônia, a histórica Belém, um dos principais portais de entrada da floresta, onde o rio e a cidade se encontram, e onde a Amazônia começa a ganhar novos contornos. Agora seguimos até a ilha de Marajó, um lugar onde a natureza se revela de forma intensa e quase intocada. Aqui encontrei paisagens exuberantes que se estendem até onde a vista alcança. Campos alagados, rios que parecem não ter fim, e uma fauna rica que dá vida a cada canto da ilha. Mas o que mais impressiona não é apenas a beleza, é a tranquilidade. Um ritmo de vida simples, silencioso, onde o tempo parece desacelerar e tudo acontece de forma mais leve, mais natural, como se o mundo moderno ainda não tivesse pressa de chegar até aqui. Saindo do norte do Brasil em direção ao nordeste, atravessamos diferentes paisagens até chegar a um dos destinos mais impressionantes do país, a Chapada Diamantina. Um lugar onde a natureza se impõe de forma grandiosa, com montanhas imponentes, vales profundos, rios de águas cristalinas e formações rochosas moldadas ao longo de milhões de anos. Minha jornada pela Chapada
foi acontecendo aos poucos, sem pressa, passando e ficando em diferentes lugares, explorando cada canto com calma. Começando por Lençóis, uma das principais portas de entradas da região, onde trilhas incríveis levam a cachoeiras escondidas e mirantes surpreendentes, revelando a essência selvagem da Chapada. Seguindo viagem, chega ao Vale do Capão, um lugar cercado por montanhas e conhecido por sua atmosfera única, onde a vida segue em ritmo mais simples e conectado com a natureza. Depois continua até Mucugê, uma cidade histórica que carrega as marcas do ciclo do diamante, com ruas tranquilas e um charme que representa a memória de um passado importante para a região. E por fim, chego a Igatu, a impressionante cidade de pedra, onde ruínas e construções antigas se misturam à paisagem, criando um cenário único, quase surreal. Bem perto de Igatu, existe uma cidade de pedra, conhecida como a Machu Picchu brasileira. E formações rochosas bem peculiares, um lugar misterioso a ser explorado.
Exploramos também a Cachoeira do Buracão, um lugar surpreendente, onde a força da natureza esculpiu um imenso cânion de paredes verticais. Para chegar até a queda d'água, é preciso atravessar o rio por um caminho estreito entre rochas, até que de repente o cenário se abre revelando uma das paisagens mais impressionantes de toda a Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina é daquelas experiências que vão além das imagens. É sentir a imensidão, o silêncio e a força da natureza em sua forma mais pura. Deixando para trás as paisagens imponentes da Chapada Diamantina, sigo em direção ao litoral da Bahia, onde o cenário muda completamente, e a energia também. Minha primeira parada é Caraíva, um lugar onde o tempo parece desacelerar. Aqui não existem carros, apenas ruas de areia, o som do mar e do rio se encontrando, e uma simplicidade que convida a viver o momento. Entre o rio Caraíva e o oceano, dias passam devagar, ao ritmo da natureza. Seguindo viagem, chego a Trancoso, um dos destinos mais charmosos do Brasil. No famoso quadrado, casinhas coloridas cercam um gramado que termina em uma vista incrível do mar. Um lugar que mistura sofisticação e tranquilidade de uma forma única. Logo depois, Arraial da Ajuda me recebe com um clima vibrante e acolhedor. Ruas cheias de vida, mirantes com vistas impressionantes e praias que parecem não ter fim. Um lugar onde a cultura, natureza e alegria se encontram.
Continuando pela costa, chego a Porto Seguro, um dos lugares mais históricos do país. Foi aqui que tudo começou, onde os primeiros portugueses chegaram ao Brasil. Hoje a cidade mistura história, cultura e praias movimentadas, carregando séculos de passado em cada detalhe. Poucos quilômetros adiante, encontro a praia de Coroa Vermelha, um local de grande importância histórica e cultural. Foi nessa região que aconteceu o primeiro contato entre portugueses e povos indígenas. Hoje, além das águas tranquilas, o local mantém viva a presença e a cultura indígena. Seguindo viagem, passo por Santa Cruz Cabrália, uma cidade tranquila, com belas paisagens e também marcada pelo primeiro capítulo da história do Brasil. Mais adiante, chego a Belmonte, um destino menos explorado, onde o tempo parece correr mais devagar. Às margens do rio Jequitinhonha, a cidade guarda um charme simples e autêntico. Continuando pelo litoral, chego a Itacaré, um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e do surf. Cercada por Mata Atlântica preservada, a região reúne praias selvagens, trilhas e cenários impressionantes, onde o verde encontra o azul do mar de forma intensa. Para finalizar essa jornada, sigo até Mangue Seco, já no extremo norte da Bahia. Um lugar de dunas, rios e mar, onde o vento desenha a paisagem e cria um cenário único. Um destino que ficou conhecido nacionalmente e que impressiona pela beleza e pela sensação de estar em um mundo à parte.
Seguindo viagem pelo Nordeste, cruzo a divisa e entro no menor estado do Brasil, Sergipe. Um território compacto, mas repleto de contrastes e paisagens surpreendentes. Começo explorando o litoral sul, onde encontro algumas das praias mais bonitas da região. Entre elas, a encantadora Praia do Saco, um verdadeiro refúgio de águas claras, dunas e coqueirais. Dali é possível avistar do outro lado do rio a famosa Mangue Seco, já no estado da Bahia, criando um cenário único onde dois estados se encontram em meio à natureza. Sigo explorando o sul sergipano e descubro lugares pouco conhecidos, mas cheios de charme, como Indiaroba e a pequena vila de Pontal, onde o tempo parece passar mais devagar e a simplicidade dita o ritmo da vida. Continuo pela costa, chegando à capital, Aracaju, uma cidade organizada, tranquila e com um dos litorais urbanos mais agradáveis do país. De lá, faço uma viagem ao passado ao visitar São Cristóvão, uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada no século XVI. Suas ruas de pedra, igrejas históricas e praças preservadas revelam um pedaço vivo da história colonial brasileira.
Retomando a estrada, sigo pelo litoral norte até alcançar Pacatuba, uma região marcada por áreas alagadas, rica biodiversidade e paisagens selvagens. Conhecida como Pantanal Sergipano, essa região impressiona pela abundância de vida e pela sensação de isolamento em meio à natureza. Por fim, deixo o litoral e avanço rumo ao interior, atravessando o sertão sergipano. Passo por Itabaiana até chegar a um dos cenários mais impressionantes de toda a região, os cânions do Xingó. Esculpidos ao longo de milhares de anos pelo Rio São Francisco, esses gigantes de pedra revelam um espetáculo grandioso no coração do sertão, onde as águas verdes contrastam com as rochas avermelhadas, criando uma das paisagens mais marcantes do Brasil. Cruzando a divisa para Alagoas pelo sertão, chegamos a Piranhas, uma das cidades históricas mais fascinantes do estado. Às margens do Rio São Francisco, essa pequena cidade preserva construções antigas, ruas de pedra e uma atmosfera que parece guardar viva a memória do cangaço e das grandes transformações do sertão nordestino. Cercada por serras e pela imensidão da Caatinga, Piranhas revela um cenário marcante, onde história, cultura e paisagens áridas se encontram de forma surpreendente. Seguindo viagem em direção ao litoral de Alagoas, a primeira parada é Penedo, uma das cidades mais históricas e encantadoras às margens do Rio São Francisco. Com seu valioso conjunto arquitetônico de igrejas antigas e casários coloniais, a cidade revela a força de um passado que ainda permanece vivo em cada detalhe.
Depois, não muito longe dali, chego a Piaçabuçu, onde a paisagem ganha contornos ainda mais impressionantes. É ali que enormes dunas de areia formam um cenário surpreendente, moldado pelo vento e pela força da natureza. Nesse mesmo lugar, acontece um dos encontros mais marcantes do Nordeste. O Rio São Francisco se lançando no mar, criando uma paisagem exuberante, grandiosa e cheia de beleza. Entre as águas do Velho Chico, as dunas douradas e a imensidão do oceano, Piaçabuçu revela um dos cenários mais fascinantes de toda a costa brasileira. Seguindo pelo litoral alagoano, continuo viajando até o Pontal do Coruripe, onde encontro entre coqueirais, mar e rio compõe uma paisagem serena e cheia de beleza. Depois chego às dunas de Marapé, um lugar surpreendente, cercado por natureza exuberante, onde lagoa, falésias, restingas e o mar formam um cenário único no litoral de Alagoas. A próxima parada é a famosa Praia do Francês, conhecida por suas águas cristalinas e por reunir trechos mais calmos e outros mais agitados. Em uma paisagem tropical que encanta logo à primeira vista.
Em seguida, chego a Maceió, capital de Alagoas. Uma cidade marcada por praias urbanas belíssimas, mar de tons azul turquesa e uma orla vibrante que faz dela um dos destinos mais desejados do Nordeste. Depois sigo para Paripueira, onde o mar calmo e os recifes criam um ambiente paradisíaco. Pelo caminho, passo por diversas praias maravilhosas, cada uma revelando um pouco mais de belezas impressionantes do litoral alagoano. Até chegar em São Miguel dos Milagres, um dos lugares mais encantadores de toda a rota ecológica. Ali o cenário é dominado por praias tranquilas, coqueirais intermináveis e um mar cristalino que transmite paz e beleza em estado puro. Continuando pela costa, chego a Japaratinga, onde falésias, praias preservadas e piscinas naturais completam a paisagem.
Por fim, alcança o Maragogi, um dos destinos mais famosos de Alagoas, conhecido pelas suas águas incrivelmente transparentes, pelos recifes e pelas famosas piscinas naturais que transformam a região em um verdadeiro paraíso tropical. Nossa jornada por Pernambuco começou onde o estado começa a tocar o mar, em São José da Coroa Grande, a primeira praia pernambucana. Ali o tempo parecia desacelerar. O vento vinha salgado, o mar calmo, quase convidativo, como se dissesse: sejam bem-vindos. O mar transparente revelava vida por todos os lados. Mergulhar ali era como entrar em outro mundo. Peixes coloridos dançando entre formações que a natureza levou séculos para esculpir. Foi ali que entendemos que Pernambuco não se revela de uma vez. Ele se entrega aos poucos. Curva
Pernambuco parecia ficar ainda mais bonita. Até que chegamos à Praia dos Carneiros. E ali, o azul ganhou uma nova definição. A água vibrava em tons quase irreais. Transparente, quente, infinita. Caminhamos pela praia até encontrar um dos símbolos mais icônicos do estado, a pequena e histórica igrejinha de Carneiros, isolada à beira-mar, cercada por coqueiros. Conhecer a praia de Porto de Galinhas foi como confirmar uma expectativa e, ao mesmo tempo, superá-la. Piscinas naturais, águas mornas, o sol refletindo em cada detalhe. Um cenário paradisíaco, mas vivo, cheio de energia. Ali no primeiro trecho da nossa jornada, Pernambuco já tinha nos mostrado uma das suas faces mais intensas. A do mar que acolhe, impressiona e marca. Depois de dias acompanhando o ritmo do mar, era hora de deixar o azul para trás e seguir rumo ao coração bruto de Pernambuco. Entrávamos no sertão. Entrávamos no Vale do Catimbau, um dos maiores complexos arqueológicos do Brasil. Nosso primeiro desafio foi a trilha da igrejinha. Entre paredões de arenitos esculpidos pelo vento e pelo tempo, a sensação era de caminhar por um cenário quase surreal. Formações que pareciam ruínas de uma civilização esquecida. Curvas na pedra que lembram torres, altares, esculturas naturais. O segundo dia começou ainda mais profundo. Seguimos para o santuário. E ali o nome fazia sentido. Formações rochosas milenares se erguiam como monumentos naturais. Blocos gigantes, equilibrados em ângulos improváveis. Paredões marcados pelo tempo, pela chuva, pelo vento. Era impossível não imaginar quanto aquele lugar já testemunhou.
O Catimbau não é apenas paisagem, é memória geológica. É história esculpida em pedra. Caminhar pelo santuário era como atravessar um portal, um lembrete de que a natureza não tem pressa. Ela constrói em séculos e destrói em silêncio. Depois do silêncio ancestral do sertão, era hora de voltar a ouvir o som da cidade. A estrada nos conduzia de volta ao litoral. O cenário mudava outra vez. O mar reaparecia no horizonte, mas agora acompanhado por prédios, pontes e movimento. Seguimos em direção a Olinda. Aproveitei para conhecer melhor Recife, com seu lindo centro histórico.
Depois de percorrer o litoral norte, chegava a hora de atravessar. Era o fim do continente, mas não o fim da jornada. À nossa frente, mais de 500 quilômetros de oceano aberto. Nada de atalhos, nada de pressa. Seguimos de veleiro. Dias navegando, cercados apenas pelo azul infinito e pelo som do vento das velas. Essa não era apenas uma chegada, era uma travessia, uma preparação. Porque Fernando de Noronha não é um lugar que simplesmente se visita. É um lugar que se alcança. Isolado, preservado e intenso. Pra tirar foto é primeira pergunta. A mulher falou que eu pego essa minha foto.
Ao deixar Pernambuco para trás e cruzar a divisa com a Paraíba, a paisagem mais uma vez revela novas cores, novos ritmos e diferentes formas de viver. A primeira parada é a praia de Coqueirinho, um dos cenários mais impressionantes do litoral paraibano. Entre falésias coloridas, mar azul e coqueirais que parecem não ter fim, esse pedaço do estado mostra logo de início a força da beleza natural da Paraíba. Do litoral sigo rumo ao interior, até chegar a Campina Grande, uma das cidades mais importantes do Nordeste brasileiro, conhecida por sua força cultural, por sua relevância econômica e por manter viva tradições profundamente nordestinas. Campina Grande revela uma Paraíba dinâmica, vibrante e cheia de identidade. A viagem continua em direção ao sertão paraibano, onde encontro lugares que guardam histórias, paisagens e tradições muito peculiares. Em Cabaceiras, conhecida como uma das cidades mais secas do Brasil, o cenário revela a força do semiárido. Com sua vegetação resistente, formações rochosas e uma beleza bruta que impressiona. É um lugar que traduz com autenticidade a alma do sertão. Depois chego à Areia, uma cidade histórica cercada por serras e por uma atmosfera que remete ao passado. Suas construções preservadas, o clima mais ameno e a forte herança cultural fazem desse lugar um dos destinos mais singulares da Paraíba. Em seguida, Bananeiras surge entre montanhas e vales, revelando um lado surpreendente do estado, com paisagens verdes, arquitetura charmosa e uma tranquilidade que convida a desacelerar. De volta ao litoral, chego à capital João Pessoa, uma das cidades mais antigas do Brasil, combinando história, urbanização e natureza. A cidade impressiona por seu ritmo mais tranquilo e por suas belas praias, além de guardar marcos importantes da herança colonial no país.
Seguindo para o litoral norte, conheço a pequena vila de Campina, um lugar simples e cheio de autenticidade, onde a vida parece seguir em compasso com o mar e com os rios da região. Dali visito também a maravilhosa Barra de Mamanguape, uma área de natureza exuberante onde o encontro entre rio, manguezais e oceano forma um dos cenários mais bonitos e preservados do litoral paraibano. Essa região, além de beleza, também abriga rica biodiversidade e comunidades que mantêm uma relação profunda com o ambiente natural. A viagem continua até a Baía da Traição, um dos lugares mais marcantes do litoral paraibano, com praias extensas, falésias, mar aberto e forte presença da cultura indígena potiguara. Esse é um território onde natureza e identidade se encontram de forma muito especial. Mais do que um belo destino, a Baía da Traição carrega história, resistência e uma conexão profunda com as raízes do Brasil.
Ao entrar no Rio Grande do Norte, a viagem me levou por um litoral de ventos constantes, falésias, enseadas tranquilas e vilarejos que parecem viver em outro ritmo. A primeira parada foi Barra do Cunhaú, um lugar cercado por natureza, onde o encontro do rio com o mar cria um cenário sereno e cheio de beleza. Dali segui para Pipa, um dos destinos mais conhecidos do estado, com suas praias impressionantes, falésias coloridas e uma atmosfera vibrante, que mistura natureza exuberante e vida à beira-mar. Depois cheguei a Natal, a capital potiguar, marcada por seu extenso litoral, dunas imensas e paisagens que revelam a força da natureza nordestina. Continuando viagem rumo ao norte, passei por Touros, ponto estratégico do mapa brasileiro, e porta de entrada para um litoral ainda mais selvagem.
Em seguida conheci São Miguel do Gostoso, uma pequena vila de vento forte e alma leve, que conquistou viajantes de todo o mundo com seu charme simples e suas praias tranquilas. Mais adiante, cheguei a Galinhos, um lugar isolado e especial, onde o acesso já faz parte da experiência. Cercada por dunas, salinas e mar calmo, a pequena península guarda uma das paisagens mais singulares do litoral nordestino. Depois, segui para Areia Branca, onde a presença das salinas transforma completamente a paisagem e mostra como o homem e a natureza moldaram juntos essa região ao longo do tempo. Deixando o Rio Grande do Norte para trás, entrei no Ceará, estado de cenários grandiosos e alguns dos litorais mais bonitos do Brasil. A primeira parada foi Canoa Quebrada,
com suas falésias avermelhadas, seu símbolo marcado nas encostas e um visual que se tornou um cartão postal mais famoso do Nordeste. Depois passei por Fortim, um destino mais tranquilo, banhado pelo encontro do rio com o mar e cercado por paisagens delicadas e preservadas. Seguindo pela costa, cheguei a Morro Branco, onde as falésias esculpidas pelo vento e pela chuva criam labirintos naturais de areia colorida, formando um dos cenários mais impressionantes do litoral cearense. Em seguida, alcancei Fortaleza, a capital do estado. Uma cidade grande e vibrante, onde a vida urbana encontra o mar em uma mistura de cultura, movimento e tradição. Depois de Fortaleza, continuei viagem até a praia de Cumbuco, conhecida por suas dunas, lagoas e pela força dos ventos que transformaram a região em referência para esportes à vela.
Mais adiante explorei os lençóis paracuruenses, uma paisagem surpreendente, que lembra em menor escala a beleza dos grandes campos de dunas do Nordeste, revelando um Ceará ainda pouco conhecido por muitos brasileiros. A jornada seguiu até Icaraí de Amontada, um lugar de clima tranquilo, ruas de areia e um pôr do sol inesquecível, onde o tempo parece desacelerar. E então cheguei a Jericoacoara, um dos destinos mais icônicos do Brasil, cercado por dunas, lagoas de águas claras e uma atmosfera única.
Jeri, como é carinhosamente chamada, reúne de forma rara a rusticidade de uma antiga vila de pescadores, com a beleza natural de um lugar que parece ter sido desenhado para encantar. Ao cruzar a fronteira do Piauí, a paisagem começa a mudar de forma sutil, mais constante. O verde úmido do litoral dá lugar a tons mais secos, mais quentes, mais silenciosos. A primeira parada é Parnaíba, uma das cidades mais importantes do estado. Mas é ao deixar a cidade que o espetáculo realmente começa. O Delta do Parnaíba surge como um fenômeno raro no planeta. Um dos únicos deltas em mar aberto das Américas. Um labirinto de rios, ilhas e manguezais que se espalham até encontrar o oceano. Aqui a água doce e salgada se misturam em perfeita harmonia, criando um cenário vivo, dinâmico e absolutamente único. Seguindo viagem rumo ao interior, chego a Teresina, a única capital do Nordeste que não está no litoral. Uma cidade marcada pelo encontro de rios e por um clima intenso. Mas é avançando ainda mais para dentro do estado que o tempo começa a retroceder. Em São Raimundo Nonato, a paisagem árida guarda um dos maiores tesouros arqueológicos das Américas.
Parque Nacional Serra da Capivara revela registros impressionantes da presença humana que remontam a dezenas de milhares de anos. Continuando pelo sertão, sigo até Bom Jesus, e ali, escondido entre formações pouco exploradas, surgem os Canyons do Viana, um lugar bruto, pouco conhecido, onde a natureza esculpiu paredões imponentes em meio ao vazio do cerrado.
Ao cruzar a divisa para o Maranhão, o cenário muda mais uma vez. O Maranhão começa com Tutóia, já anunciando o que está por vir. Aos poucos, dunas começam a seguir no horizonte, primeiro tímidas, depois dominantes. Os pequenos lençóis maranhenses aparecem como um prelúdio, uma versão mais isolada e menos explorada daqueles que é um dos cenários mais impressionantes do Brasil. Em Barreirinhas, a porta de entrada para esse universo, a expectativa cresce. Mas é ao chegar em Atins que tudo desacelera. Um vilarejo simples, cercado por dunas e vento constante, onde o tempo parece seguir em outro ritmo. E então, os Lençóis Maranhenses. Um lugar que desafia qualquer lógica. Um deserto que não é deserto. Entre dunas brancas infinitas. Lagoas de água cristalina surgem como miragens, mas são reais. Um dos cenários mais surreais do planeta, onde o céu, areia e água se encontram em perfeita harmonia.
De volta à estrada, sigo até São Luís, uma capital com alma histórica, onde casarões coloniais e ruas de pedra contam histórias de um passado marcante por influências europeias e uma identidade cultural vibrante. Mas a jornada continua. No sul do Maranhão, em Carolina, a paisagem muda drasticamente mais uma vez. A Chapada das Mesas revela um território de cachoeiras, formações rochosas, monumentais e chapadas que parecem desenhadas à mão. Após cruzar o rio Tocantins, sigo até Palmas, uma das capitais mais jovens do Brasil, moderna, planejada, cercada por natureza bruta. E é dali que começa uma das travessias mais intensas da viagem, o Jalapão. Uma terra de extremos, dunas douradas no meio do cerrado, rios de águas transparentes, fervedouros onde é impossível afundar, e uma sensação constante de isolamento. Aqui, a natureza dita as regras, e o homem apenas observa.
Seguindo viagem, chego à Chapada dos Veadeiros, um lugar onde o misticismo se mistura com a natureza exuberante. Depois, Pirenópolis, com seu charme colonial e suas ruas de pedra que preservam o passado. E logo depois, Goiás Velho, onde o tempo parece ter parado, guardando histórias da época do Brasil colonial em cada detalhe. A estrada segue para o Mato Grosso. Em Barra do Garças, a paisagem começa a se transformar novamente. E ao chegar à Chapada dos Guimarães, o cenário se abre em paredões gigantescos, vales profundos e um horizonte que parece não ter fim. Mas nada prepara para o que vem a seguir. O Pantanal Sul-Mato-Grossense, um dos ecossistemas mais ricos do planeta. Aqui a vida pulsa em cada canto. Rios, lagoas e campos alagados abrigam uma diversidade impressionante. E a natureza em seu estado mais puro, mais selvagem, mais real.
E então chego na Serra da Bodoquena, rios de águas incrivelmente transparentes, cavernas, cachoeiras e uma sensação de leveza que toma conta do ambiente. Até chegar em Bonito, um dos destinos de ecoturismo mais famosos do Brasil, onde cada mergulho revela um mundo submerso cristalino, e cada trilha leva a cenários que parecem intocados. Nos arredores de Prudentópolis, no centro-sul do Paraná, a paisagem começa a mudar. O relevo se aprofunda, os rios ganham velocidade e a terra parece se abrir em fendas inesperadas. Conhecida como a terra das mais de 100 cachoeiras, Prudentópolis abriga uma das maiores concentrações de queda d'água do Brasil. São rios que correm silenciosos pelo Planalto e, de repente, encontram o vazio. É nesse cenário que surge uma das maiores gigantes do sul do país, o imponente Salto São Francisco. Com aproximadamente 196 metros de altura, a água despenca em queda livre por um paredão rochoso que parece não ter fim. A força da água parece definir o destino dessa região. E o mais impressionante é que a poucos quilômetros dali, outro espetáculo natural aguarda em silêncio. O majestoso Salto São João. Com cerca de 84 metros de altura, ele pode ser menor que o Salto São Francisco, mas não é menos impactante. Aqui a água não despenca em um único fio contínuo. Ela se espalha, desliza pelas rochas e ganha volume antes de mergulhar no vazio. Não muito longe dali, na região de Ponta Grossa, também guarda um lugar que parece que parou no tempo. Formações rochosas que parecem não fazer parte do lugar e do tempo. Estamos no Parque Estadual de Vila Velha, um dos cenários mais impressionantes do sul do Brasil. Aqui a natureza levou milhões de anos para esculpir verdadeiras obras de arte em arenito. São torres, muralhas e figuras que despertam a imaginação. Algumas lembram taças gigantes, outras parecem ruínas de uma cidade antiga esquecida pela história. Mas tudo isso é fruto de um processo silencioso e paciente. A ação do vento, da chuva e das variações de temperatura moldando a rocha ao longo de mais de milhões de anos. Caminhar por Vila Velha é como atravessar um museu geológico a céu aberto. Cada formação tem um nome, uma letra, a mais famosa delas, a taça, se tornou símbolo do parque. Um delicado equilíbrio de pedra que desafia a lógica e nos faz refletir sobre a força invisível do tempo. Na mesma região, também podemos encontrar outro lugar surreal, conhecido como Buraco do Padre. Um cenário que parece saído de um filme, onde a natureza decidiu unir dois mundos, o da caverna e o da cachoeira. Ao percorrer a trilha,
em meia mata, nada prepara completamente para o que está por vir. De repente, a paisagem se abre em uma imensa furna, com paredes verticais que se erguem a mais de 30 metros de altura. No centro desse anfiteatro natural, despenca uma queda d'água que ecoa pelo interior da rocha, criando uma atmosfera quase mística. Sigo dirigindo pelo Paraná, e agora a região oeste do estado vai nos presentear com não apenas o lugar mais incrível do estado, mas também um dos lugares mais impressionantes do planeta: as Cataratas do Iguaçu. Localizadas dentro do Parque Nacional de Iguaçu, as quedas formam um espetáculo natural que desafia qualquer expectativa. São mais de 270 saltos d'água, espalhados por quase 3 km de extensão, criando uma das maiores concentrações de quedas do mundo. Um cenário tão grandioso que se divide entre dois países, Brasil e Argentina, como se a própria natureza tivesse decidido não impor fronteiras à sua obra-prima. À medida que nos aproximamos pelas passarelas, o som começa suave, quase distante. Mas a cada passo, ele cresce. Se transforma em um rugido constante, poderoso, impossível de ignorar. Cortinas de águas despencam de alturas que chegam a 80 metros, formando nuvens de vapor que sobem ao ar e criam arco-íris quase permanentes sobre a luz do sol. É impossível não parar, não respirar fundo, não sentir o impacto daquela visão. Dali, milhões de litros de água por segundo despencam em queda livre, criando uma explosão de som e energia que faz o chão tremer sob nossos pés. Estar diante dela é sentir a potência bruta da natureza em seu estado mais intenso. Deixando para trás a força arrebatadora das cataratas, sigo viagem em direção ao litoral paranaense. O cenário muda completamente, e a estrada passa a serpentear por entre montanhas cobertas por uma das áreas mais preservadas da Mata Atlântica do Brasil. Estamos na histórica Serra da Graciosa. A descida pela Estrada da Graciosa é uma experiência em si. Construída no século XIX sobre um antigo caminho indígena, ela mantém até hoje trechos de paralelepípedo, curvas fechadas e mirantes naturais que revelam um mar verde de floresta se estendendo até o horizonte. A cada curva, a paisagem se abre como uma pintura viva. Diferente das rodovias modernas e apressadas, a Graciosa convida a contemplação. É preciso reduzir a velocidade, abrir os vidros do carro e deixar que o cheiro da mata úmida invada o interior. É uma travessia que conecta o Planalto ao litoral, mas também conecta o viajante à essência mais pura da natureza. Ao final da serra, surge a charmosa cidade de Morretes. Pequena, histórica e cercada por montanhas.
Morretes preserva casarões coloniais coloridos, ruas tranquilas e o ritmo típico das cidades do interior. Às margens do rio Inhandiaquara, a vida segue sem pressa. Morretes é um tipo de lugar onde caminhar sem destino já é o suficiente. Pontes antigas, igrejas históricas e o som suave do rio criam uma atmosfera acolhedora. É impossível não sentir que ali existe uma harmonia entre cultura, natureza e tradição. Seguindo um pouco mais adiante ao litoral, chegamos a Antonina. Com vista para a baía que leva seu nome, Antonina carrega um charme nostálgico. Seu centro histórico preserva construções do período colonial e imperial, testemunhas silenciosas de um tempo em que o porto da cidade era um dos mais importantes da região sul. Da orla é possível observar o encontro entre o mar calmo da baía e as montanhas que descem abruptamente da Serra do Mar. Um contraste impressionante entre relevo e água, entre história e natureza. Depois de cruzar serras, cachoeiras e cidades históricas, chegamos ao litoral do Paraná. E é aqui onde o estado encontra o Atlântico que nossa jornada se despede em grande estilo. Estamos em Matinhos. Mas antes de encerrar essa jornada, seguimos mar adentro. A poucos quilômetros da costa está um dos lugares mais preservados e encantadores do sul do Brasil, a Ilha do Mel. Aqui carros não entram, o ritmo desacelera, o som predominante é o das ondas e do vento passando pelas folhas. Trilhas de areia conduzem às praias selvagens, costões rochosos e mirantes naturais de tirar o fôlego. A Ilha do Mel é mais do que um destino turístico. É um lembrete. Um lembrete de que, mesmo em um estado marcado por desenvolvimento e crescimento, ainda existe refúgio onde a natureza dita o ritmo. Florianópolis, uma cidade única no Brasil, construída em grande parte sobre uma ilha cercada por algumas das paisagens mais bonitas do litoral sul. Para chegar até ela, é preciso atravessar uma de suas belas pontes. Depois de cruzar a ponte e entrar na ilha, a paisagem começa a mudar rapidamente. Entre morros cobertos por Mata Atlântica e lagoas de águas tranquilas, encontramos um dos lugares mais famosos da ilha, a Lagoa da Conceição.
Cercada por montanhas e pequenas vilas, a lagoa é um dos centros culturais e turísticos mais vibrantes de Florianópolis, onde natureza, esportes aquáticos e gastronomia se encontram em um cenário impressionante. Bem ao lado dali, o vento constante esculpiu um dos cenários mais curiosos da ilha, as Dunas da Joaquina. Grandes montanhas de areia branca que lembram paisagens de deserto, criando um contraste inesperado com o mar logo adiante. E logo depois das dunas surge uma das praias mais conhecidas da região, a Praia da Joaquina. Com ondas fortes e um cenário selvagem, ela se tornou um dos pontos mais famosos do surf no Brasil. Seguindo pela costa sul da ilha, chegamos a outra paisagem espetacular, a Praia do Campeche. Essa praia impressiona pela longa faixa de areia branca e pelas águas de um azul intenso. Mais ao sul, a estrada leva a lugares onde o ritmo parece desacelerar. A pequena vila da Praia da Armação. A pequena vila da Praia da Armação mantém uma forte ligação com a história pesqueira da ilha, preservando um ambiente simples e tradicional. E logo ao lado dela está uma das praias mais bonitas e preservadas da região, a Praia do Matadeiro. Cercada por morros cobertos de Mata Atlântica e acessível apenas a pé, esse lugar guarda um cenário quase intocado, onde a natureza e o mar formam um dos cantos mais especiais de Florianópolis. Aqui entre lagoas, dunas e praias selvagens, fica claro que a ilha se tornou um dos destinos mais fascinantes do litoral brasileiro. Seguindo viagem pelo litoral de Santa Catarina, chegamos a um dos cenários naturais mais impressionantes do estado, a pequena vila de Guarda do Embaú. Localizada no município de Palhoça, a Guarda do Embaú é conhecida por sua atmosfera simples, natureza preservada e por abrigar uma das praias mais bonitas do sul do Brasil. Antes mesmo de chegar ao mar, um detalhe chama a atenção. Para alcançar a praia, é preciso atravessar o rio da Madre, que corre paralelo à vila, antes de entrar no oceano. Esse encontro entre rio e mar cria um cenário único, onde águas calmas e ondas fortes dividem a mesma paisagem. Mas um dos lugares mais surpreendentes da região não está exatamente na praia. A partir da Guarda começa uma trilha que leva a um dos cenários mais escondidos e impressionantes do litoral catarinense, o Vale da Utopia. A caminhada segue por morros cobertos de vegetação nativa, sempre acompanhando o mar. Conforme a trilha avança, o cenário se torna cada vez mais isolado e selvagem. No final do percurso, surge um lugar que parece quase secreto. O Vale da Utopia é uma pequena enseada cercada por montanhas verdes, onde o oceano encontra um trecho de natureza praticamente intocada. Seguindo pela costa de Santa Catarina, a viagem continua por uma das regiões mais bonitas e tradicionais do litoral catarinense, Garopaba. Antiga vila de pescadores, Garopaba cresceu entre morros cobertos de Mata Atlântica e praias de beleza natural, preservando até hoje um clima tranquilo
e acolhedor. No centro da cidade está a praia de Garopaba, uma ampla faixa de areia cercada por colinas verdes e casas coloridas, que se espalham pela encosta. O mar calmo e a paisagem harmoniosa fazem desta praia um dos cartões postais da cidade. Seguindo pela costa, o cenário muda completamente ao chegar à Praia da Ferrugem, conhecida por suas ondas fortes e atmosfera vibrante. A Ferrugem se tornou um dos pontos mais populares entre surfistas e viajantes que buscam contato com a natureza. Continuando viagem para o sul, chegamos a uma cidade carregada de história, Laguna. Fundada ainda no período colonial, Laguna preserva um centro histórico repleto de construções antigas que contam parte da importante história de Santa Catarina e do Brasil. Mas é alguns quilômetros adiante que encontramos um dos cenários mais marcantes de toda essa região. No alto de um morro rochoso, de frente para o Oceano Atlântico, ergue-se o Farol de Santa Marta. Construído no século XIX, ele continua guiando embarcações até hoje e se tornou um dos faróis mais icônicos do litoral brasileiro. Entre o mar e o Planalto Catarinense, ergue-se uma das estradas mais impressionantes de todo o Brasil, a Serra do Rio do Rastro. Com mais de 1.000 metros de desnível, essa estrada sinuosa conecta as cidades de Lauro Miller, no pé da serra, até Bom Jardim da Serra, já no alto do Planalto. Logo no início da subida, a estrada começa a revelar sua característica mais famosa: dezenas de curvas fechadas que serpenteiam pela encosta da montanha, criando um cenário que parece desenhado sobre o relevo da serra. À medida que o carro ganha altitude, o visual se transforma completamente. Lá embaixo, o vale vai ficando cada vez menor, enquanto as montanhas cobertas por vegetação nativa passam a dominar o horizonte. A cada curva, a vista se torna ainda mais impressionante. Não é por acaso que a Serra do Rio do Rastro é frequentemente considerada uma das estradas mais espetaculares do mundo.
Mas essa subida marca também uma grande mudança na paisagem da viagem. Ao alcançar o topo da serra, deixamos definitivamente o litoral para trás e entramos no território das montanhas e dos campos de altitude, uma região onde o clima é mais frio. As paisagens são mais dramáticas e a natureza revela um lado completamente diferente de Santa Catarina. Depois de cruzar o topo da Serra do Rio do Rastro, a viagem continua pelo Planalto Catarinense, até chegar a um dos destinos mais impressionantes da serra, Urubici. Rodeada por montanhas, vales profundos e florestas de araucária, Urubici se tornou um dos lugares mais fascinantes de Santa Catarina, para quem busca as paisagens naturais grandiosas. Um dos pontos mais emblemáticos da região é o Morro da Igreja, considerado um dos lugares habitados mais altos do sul do Brasil. A estrada que leva até o topo revela cenários impressionantes, como montanhas se estendendo até onde a vista alcança. Dali também é possível observar uma das formações rochosas mais famosas da Serra Catarinense, a Pedra Furada. Esculpida ao longo de milhares de anos pela ação do vento e da chuva, essa gigantesca rocha, em forma de arco, se tornou um dos cartões postais naturais da região. Mas Urubici guarda muitos outros cenários surpreendentes. Espalhadas pelas montanhas estão diversos mirantes naturais, de onde é possível contemplar vales profundos, paredões rochosos e campos de altitude que mudam de cor conforme a luz do dia.
E entre essas paisagens também encontramos belas cachoeiras escondidas pela serra. Uma delas é a Cachoeira Rio do Bugre, onde águas descem pelas rochas formando um cenário tranquilo em meio à vegetação nativa. Seguindo viagem pela Serra de Santa Catarina, chegamos a um dos lugares mais curiosos e poucos conhecidos de todo o estado. As chamadas Pirâmides Sagradas de Grão-Pará, localizada no município de Grão-Pará. Escondidas entre montanhas e áreas de vegetação nativa, essas formações rochosas chamam a atenção por suas formas incomuns. Vistas de certos ângulos, algumas delas lembram pirâmides naturais que parecem ter sido esculpidas cuidadosamente sobre o topo das montanhas. A origem dessas formações ainda desperta a curiosidade. Do ponto de vista geológico, elas são resultados de milhões de anos de erosão, vento e chuva, moldando lentamente a rocha da região. Seguindo viagem pelo sul de Santa Catarina, chegamos a uma pequena cidade cercada por algumas das paisagens naturais mais impressionantes do Brasil, Praia Grande. Apesar do nome, Praia Grande não está à beira-mar. A cidade fica no extremo sul do estado, próximo à divisa com o Rio Grande do Sul, e é conhecida como um dos principais portais de acesso aos grandes cânions da região. No centro da cidade, um dos elementos que mais chama a atenção é a bela igreja matriz São Sebastião, que se destaca na paisagem com sua arquitetura elegante e se tornou um dos símbolos locais. Mas é nos arredores da cidade que se encontram um dos cenários naturais mais impressionantes da região. Entre vales profundos e paredões rochosos surge o Cânion Malacara, uma das formações mais espetaculares do Parque Nacional da Serra Geral. Praia Grande pode ser uma cidade pequena, mas ao seu redor se esconde alguns dos cenários naturais mais grandiosos que Santa Catarina tem a oferecer. No alto da Serra Gaúcha, cercado por florestas de araucária e um clima frequentemente envolto em neblina, está a cidade de São Francisco de Paula. Um destino que preserva uma atmosfera tranquila e uma natureza surpreendentemente preservada. No centro da cidade está um dos lugares mais conhecidos, o Lago São Bernardo, rodeado por árvores e áreas verdes. O lago se tornou um ponto de encontro entre moradores e visitantes.
A poucos quilômetros dali estão duas das cidades mais conhecidas da Serra Gaúcha, Canela e Gramado. Embora famosas pela arquitetura e pelo turismo, o que realmente impressiona nessa região é a natureza exuberante que cerca essas duas cidades. Vales profundos, rios sinuosos e florestas densas formam um cenário perfeito para trilhas e mirantes naturais. Um dos lugares mais emblemáticos da região é o Parque do Caracol. É aqui que está uma das cachoeiras mais famosas do Brasil, a Cascata do Caracol. Com cerca de 130 metros de altura, a água despenca de um grande paredão rochoso formado por uma das paisagens mais impressionantes da Serra Gaúcha. Seguindo viagem pela serra, chegamos a outra cidade marcada pela influência europeia, Nova Petrópolis. Fundada por imigrantes alemães no século XIX, a cidade preserva até hoje muitos elementos da cultura germânica. Casas em estilos coloniais, jardins bem cuidados e tradições culturais ajudam a manter viva a herança trazida pelos primeiros colonizadores da região. Seguindo pela Serra Gaúcha, chegamos a uma região profundamente marcada pela imigração italiana. A cidade de Caxias do Sul é considerada um dos principais centros de colonização italiana do Brasil. Perto dali está a cidade de Farroupilha, onde se encontra o importante santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Todos os anos milhares de peregrinos visitam o local, que se tornou um dos principais centros de devoção religiosa da região.
Nas proximidades também está o Parque Salto Ventoso, onde uma impressionante cachoeira despenca de um grande paredão rochoso, criando uma paisagem natural marcante. Mais adiante surgem as cidades de Garibaldi e Bento Gonçalves. Entre colinas cobertas por parreirais está o famoso Vale dos Vinhedos, uma das regiões vinícolas mais tradicionais da América do Sul. No extremo nordeste do estado encontra-se uma das paisagens naturais mais impressionantes do Brasil. A região conhecida como Aparados da Serra abriga gigantescos cânions esculpidos ao longo de milhões de anos, pela ação da água, do vento e do tempo. Essas formações monumentais estão protegidas pelo Parque Nacional de Aparados da Serra. Um dos lugares mais impressionantes da região é o Cânion Itaimbezinho, com cerca de 6 km de extensão e paredões que ultrapassam 700 metros de altura. O cânion forma um gigantesco corredor de rochas que parece cortar a terra ao meio. No extremo norte do litoral gaúcho está uma das paisagens costeiras mais surpreendentes do sul do Brasil, a cidade de Torres. Diferente da maior parte do litoral do estado, aqui enormes formações rochosas surgem à beira do mar, criando um cenário único. Um dos lugares mais emblemáticos é o Parque da Guarita. De seus mirantes naturais é possível observar falésias dramáticas que avançam em direção ao oceano, formando uma das paisagens mais icônicas do litoral brasileiro. Em Torres também encontramos um dos cenários naturais mais bonitos da região, o rio que marca a divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É o encontro das águas do rio Mampituba, que serpenteia tranquilamente até desaguar no mar. De um lado está a cidade de Torres e do outro o Paço de Torres.
A poucos quilômetros dali, já no interior, está a cascata da Pedra Branca. Escondida em meio à Mata Atlântica, a cachoeira despenca de um grande paredão rochoso, formando um cenário impressionante. No extremo noroeste do estado, próximo à fronteira com a Argentina, está uma das formações naturais mais extraordinárias do Brasil, o Salto do Yucumã. Ele é considerado a maior cachoeira longitudinal do mundo. Diferente das quedas d'água tradicionais, aqui o rio corre por um longo cânion submerso, criando uma sequência de quedas que se estendem por quase 2 km de extensão. O salto está localizado dentro do Parque Estadual do Turvo, uma das áreas de florestas mais preservadas do estado. Quando o nível do rio permite visualizar completamente as quedas, o espetáculo da natureza revela uma das paisagens mais impressionantes de todo o sul do Brasil. Depois de milhares de quilômetros percorridos, o que fica não são apenas imagens. É a sensação de ter atravessado um país que não cabe em definições. Um Brasil de contrastes, onde a imensidão da Amazônia encontra a imensidão do sertão, onde o silêncio das dunas conversa com o som infinito do oceano, onde cada estrada revela um novo mundo. Foram dias de calor intenso, noites sob o céu estrelados, encontros inesperados e histórias que não estão nos livros. Porque o Brasil não é apenas um lugar no mapa, é uma experiência, uma mistura de natureza bruta, cultura viva e um povo que transforma tudo em movimento. Ao longo dessa jornada, ficou claro, não existe um único Brasil, existem muitos. E talvez seja exatamente isso que o torna tão único. É impossível de ser completamente compreendido, mas possível de ser sentido. E no fim, mais do que conhecer o Brasil, essa viagem foi sobre se perder nele e, de alguma forma, se encontrar também.